Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da Dinheiro com Psicologia, um podcast de psicologia, psicologia enquanto profissão e um podcast que fala de dinheiro. Eu sou Luciana Cardoso, a host desse podcast, e hoje eu estou aqui com a Aline Soares, uma colega, uma amiga muito querida, e hoje nós vamos falar sobre organização financeira no consultório, não é isso, Aline? Se apresenta aqui para o pessoal, Aline, quem é a Aline Soares? Olá, pessoal, bom dia. Lu, é um prazer estar aqui com você. Estou muito lisonjeada com esse convite. Bom, a Aline Soares, psicóloga, orientadora de carreira. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a relação com o dinheiro, a psicologia. Acho que vai ser um papo muito interessante. Vamos lá, gente, só para contextualizar aqui. Há uns 5 meses atrás, a Aline fez um curso meu, que é Saúde Financeira no Consultório. Esse curso é um curso que eu adoro, porque o pessoal fica me olhando com uma cara de parecendo que eu tô falando um monstro. E a Aline era uma daquelas que eu pensava, meu Deus, ela vai me matar. Meu Deus, eu falei besteira. Meu Deus, como que é? E aí acabou que não, no final a Aline me mandou uma mensagem que foi bacana. E aí nós estamos aqui até hoje, depois desse curso, conversando, sempre no Instagram, por aí. Aline, sua cara no final daquele curso era de tipo, do que essa menina tá falando? Me conta, antes de eu contar o que é esse curso, qual foi a sua sensação no final desse curso? Bom, a minha sensação no final do curso foi de que eu tive uma chacoalhada de coisas assim que eu nunca tinha parado para pensar. E eu falei, gente, isso é tão óbvio e eu não pensei nisso antes. Então, eu fiquei meio em estado de choque, assim, num primeiro momento. Mas com aquela sensação também, ao mesmo tempo, boa de que eu precisava mudar, de que eu precisava de tomar a rédea, né, de algumas coisas, implementar algumas ações, né? Eu me lembro que você, no final do curso, colocou que era para a gente estipular as ações que a gente ia ter a partir do curso, para não ser mais um curso apenas, um investimento que a gente faz e até não valorizar o próprio dinheiro, né? Então, eu me lembro que eu estipulei algumas ações e na segunda-feira eu já fiz algumas ações, inclusive uma delas era algo que eu estava postergando, que eu estava sabotando e falei, nossa, que fantástico, foi muito bom. A cara era de assustada, eu acho que no final. Era muito assustada. Mas eu amei o curso, abriu muito a minha mente, abriu muito espaço aqui para refletir e pensar na relação com o dinheiro. O Saúde Financeira no Consultório é um curso que a gente fala da saúde financeira do consultório de psicologia mesmo. Separar pessoa jurídica de pessoa física, que a grande maioria das pessoas não faz. Separar o seu salário, separar seu 13º, suas férias. Ter autonomia financeira, o que no meu início da psicologia para mim era impossível. Eu ganhava, eu gastava. Eu brinco que o psicólogo recebe dinheiro, coloca no bolso e gasta na padaria e no supermercado quando vai embora para casa. Então, o Saúde Financeira no Consultório é um curso que te dá uma chacoalhada, porque você não acredita, a grande maioria dos psicólogos, que precisam pagar seu próprio salário, que são uma empresa, né? E que, por ser uma empresa, tem toda a responsabilidade de uma empresa. Eu, Luciana, enquanto psicóloga, eu sou uma empresa. Eu só tenho uma chefe, né? Eu tenho uma chefe, eu tenho uma funcionária, só que sou eu mesma. Mas precisamos nos organizar, fazer essa organização. E a Aline fez esse curso. E aí eu queria perguntar, Aline, você é organizada financeiramente no seu consultório? Como que foi a sua construção da organização financeira no consultório? Antes não tinha essa organização financeira. Nunca fui uma pessoa desorganizada financeiramente. Mas eu não sabia separar pessoa jurídica de pessoa física, fazer o custo da hora de atendimento, né? Fazer essas metas, entender, separar um dinheiro para... Eu me lembro que você falou, né? De separar um valor ali para investimento de curso, para comprar livros, até mesmo para os
como é que fala? As adversidades, né? Que aparecem. E aí a gente está despreparado. Então, isso tudo foi a partir do curso que eu comecei a fazer melhor essa gestão. Eu tinha uma noção de que, como psicóloga, eu tinha um negócio, mas eu não sabia como dividir, como gerenciar esse negócio. Aí, a partir dali, eu também assinei uma plataforma de gestão de consultório, onde hoje eu cadastro ali todos os meus recebimentos, tudo que eu preciso pagar, porque eu achava assim, eu trabalho em casa, eu não tenho custo. Não tem custo. E aí isso foi muito importante, até para poder valorizar a minha hora, porque senão como que eu também componho o meu custo para colocar o preço, né, no meu trabalho. E aí, tendo essa noção, ficou bem mais interessante, bem mais fácil de precificar, de agregar valor, de fazer venda, que é algo que também assombra muito o psicólogo, né? Ter clareza daquilo que eu estou vendendo e entregando. Então, tudo isso foi a partir do curso, assim. Então, desorganizada financeiramente nunca fui. Mas não tinha a técnica de como também fazer isso de forma estruturada. Foi excelente, assim, para mim. Você sabe que quando eu sou casada com um administrador, né? E aí, eu era psicóloga, fui psicóloga durante uns 5, 6 anos. Só namorando, noivo e tal. E quando eu casei, meu marido vinha com algumas coisas. Luciana, quanto que você vai ganhar o mês que vem? Eu falava, lindo, impossível, não é assim. Eu nunca vou saber. Ele, mas qual que é a métrica? O que você está fazendo para atrair seu cliente? E eu falava, não é assim, não se faz assim. E aos poucos ele foi me apresentando esse mundo. E eu fui entendendo que a psicologia, o meu consultório de psicologia, ele era uma empresa. Mesmo que eu estivesse numa outra clínica, eu tinha uma pequena empresa ali dentro. E graças a Deus, ter sido casada com um administrador me ajudou muito. O meu marido, ele era muito severo. Tipo assim, ele falava assim comigo, Luciana, você não pode comprar algo pro seu consultório fora da data de compra. E eu, o que é data de compra? Não, como assim? Não acabou as coisas? Acabou o lencinho, acabou o papel higiênico, você vai lá no supermercado e compra? Ele, não. Você tem que ter a data de compra, você tem que ter as métricas, quem faltou, que é uma coisa que as pessoas não olham muito. Isso que você falou aqui agora, vender, precisamos ter consciência que nós precisamos vender o nosso trabalho o tempo inteiro. E eu fiz uma faculdade que me passou, tá, Aline? Eu vou falar assim, me passou essa ideia, porque às vezes meu colega que sentou ali do meu lado não teve essa ideia que eu. Mas a ideia é que psicólogo bom era o psicólogo que não tinha cartão. Então, eu acreditava nisso, que o psicólogo bom é aquele que não precisava se divulgar, ele não precisava fazer nada. Os clientes chegavam pra gente. E não, precisamos vender o nosso trabalho, apresentar nosso trabalho, mostrar o nosso trabalho para as pessoas, né? Então, isso me deixou, desde cedo, um pouco mais entendendo que a minha empresa era uma empresa. Porque eu tinha a mesma coisa. Eu não tinha problemas financeiros. Eu gastava menos do que eu ganhava. Igual você tá falando. Nunca fui desorganizada financeiramente. Mas isso não diz que eu cuido da minha empresa como uma empresa. Exatamente. E quando a gente vira a chave e entende que o consultório de psicologia, aquele consultório que eu subloco, mesmo que seja meio período, que seja um dia só, ele é uma empresa, ele é a minha empresa. E precisamos dar atenção para ele. Me conta aqui, como que é se vender? Porque você que trouxe essa palavra vender. Como que é se vender? Eu acho que você fala super bem, Aline. Eu acho que você conversa, você se posiciona. Mesmo no curso que eu era professora, você era aluna, você se posiciona muito bem. Vender é algo fácil para você, a partir dessas características? Você se reconhece como uma boa vendedora, uma boa comunicadora ou não?
Verdadeiramente não me reconheço como uma boa vendedora. Porque eu acho que o nosso mindset, ele é programado para entender que vendas é algo talvez negativo, né? Mas eu já me percebi fazendo venda de forma muito espontânea. Fazendo um network, falando do trabalho com paixão, dos benefícios do trabalho. Então, eu acho que eu sou uma boa vendedora nesse sentido, né? Mas na hora de programar, por exemplo, vamos fazer um curso, vamos lançar um curso, aí parece que dá uma travada, né? Porque eu acho que tem muito da crença aí sobre vendas, sobre o psicólogo não poder vender, uma série de paradigmas que rodeiam a gente, que a gente precisa de trabalhar, né? E ressignificar. Paradigmas esses que me deixaram na zona da sobrevivência. Eu falo que existe a zona da sobrevivência, que é esse. Não, eu tô ganhando o necessário, tá? Esses paradigmas foram os que me deixaram na zona da sobrevivência. Tá bom. Eu acreditei muito que não ficava rico com a psicologia. Embora eu fazia as contas de quantas pessoas... quanto que essa pessoa aqui ganha? Quanto que a fulana ganha? Eu sou essa pessoa que faz as contas. E falava, não é possível, dá para ficar rico com a psicologia. E esses paradigmas foram paradigmas que fizeram eu ficar numa zona de sobrevivência durante muito tempo. Quando eu entendi que eu precisava olhar para isso e que não foi um caminho fácil, eu sou professora do curso de finanças, né? Para mim é difícil, porque quando eu tô dando a aula, todo mundo me olha com uma cara de assombração, assim. Porque é um assunto novo, e é uma coisa nova, e é desafiador. Mas quando o Daniel fez o mesmo processo comigo, eu olhava e falava, meu Deus, isso daqui não é possível. Não dá para organizar assim, Aline. É muito difícil. Mas quando eu olhei para isso, falei, não, espera aí. Vamos tentar, pelo menos... E aí eu fui entendendo, fazendo essa mudança de mindset que você disse, foi quando eu saí dessa zona de sobrevivência. E até a minha autoestima me mudou. Minha autoestima enquanto psicóloga, enquanto empresária, empreendedora. Como que mudou através desse processo? Você disse de network. Você sai intencionalmente para fazer network, porque as pessoas ainda, principalmente o psicólogo, que eu não estou falando das pessoas, mas o psicólogo, ele tem uma dificuldade ainda de entender a importância de um network, de fazer um network, parece interesseiro. Eu tô falando da perspectiva de eu atendo só psicólogos, né? A grande maioria do meu consultório, mais de 70% são psicólogos. E como isso é difícil explicar para eles a importância de um network. Você sai intencionalmente para fazer um network, Aline? Eu saio intencionalmente. Eu já marquei alguns almoços, cafés, intencionalmente para fazer network. A questão, eu acho que no meu caso é um pouco diferente, é que a minha trajetória é uma trajetória no mundo organizacional. Isso no mundo organizacional é mais comum. E também eu fui para a área aí de orientação de carreira. E quando eu oriento, né, ou faço mentoria para algum cliente, uma das orientações é que ele tenha um espaço na agenda para fazer o network. Para fazer isso de forma intencional. Mas eu concordo com você, que poucas pessoas colocam isso na agenda, entendem isso como algo relevante, importante e não interesseiro. Concordo com você. Com os meus clientes, eu tenho uma extrema dificuldade de trabalhar uma sequência, porque a grande maioria das pessoas que me procuram hoje, né, são os psicólogos. E uma das queixas eu não ganho dinheiro, né? E o primeiro processo que a gente tenta fazer é mudar esse verbo, né? A gente não ganha dinheiro, a gente produz dinheiro. A ideia de mudar o verbo, eu sou passivo, o outro eu sou ativo. E eu pergunto sobre palestra. Qual foi a última vez que você fez uma palestra gratuita?
E é aquele silêncio no consultório ou aquela cara assim… você acha que para mim é fácil fazer uma palestra? Você acha que para mim é fácil apresentar meu trabalho? Mas as escolas não vão me aceitar. E eu olho com aquela cara de tipo, eu já passei por isso e eu sei como que é e dá para fazer. Tá. E então, qual foi a última vez que você divulgou o seu trabalho? E qual foi a última vez que você fez um network? E isso é unânime, como que as pessoas não se acordam para isso, não se atentam para isso, não tiram um tempinho da sua agenda para fazer uma interação que pode trazer alguma coisa de trabalho, uma troca bacana, que eu posso te ajudar, eu posso te apresentar meu trabalho, você pode se apresentar meu trabalho. Ou às vezes, ou não, eu só vou ali, vou tomar um café com uma pessoa e vou voltar para casa, né? E tá Sim. tudo bem, né? E é interessante isso que você está falando, porque assim, às vezes é uma questão de perceber a oportunidade. Eu vou te dar um exemplo recente. Eu estou numa academia e teve um aulão. E no final do aulão teve um café e foi super bacana, o pessoal adorou, a energia estava alta. E lá tem um espaço muito grande em cima. Eu falei, gente, aqui dá para fazer uma roda de conversa, aqui dá para fazer uma palestra, aqui dá para falar sobre atenção plena, sobre produtividade, alta performance e esporte e atividade física. E aí, nesse dia, o dono da academia estava lá. E aí eu cheguei para ele, me apresentei e falei com ele da minha ideia. E aí na mesma hora ele foi super… Falou, olha, essa aqui é a fulana, conversa com ela, você tem total abertura, é só combinar com ela. Tudo que vocês, alunos, acharem que é importante aqui na academia, vocês podem fazer. Então, assim… Falei, olha só, né? Se nesse momento eu não estou atenta e também fico envergonhada de ir lá propor algo. O máximo que poderia acontecer é eu ganhar um não ali, né? E tá tudo bem. Aline, mas eu já ganhei tantos, porque é a minha segunda vez em Belo Horizonte, segunda vez que eu moro em Belo Horizonte. Mas eu passei por Brasília e passei por Goiânia. Quando eu cheguei em Brasília, eu fiz o meu mestrado. E fiquei por conta disso. Ter a minha primeira filha e fazer o meu mestrado e trabalhar muito pouco com a clínica. E achei que tá ótimo, já dei conta de fazer muito. Mas quando eu fui para Goiânia, eu falei, não, agora eu vou me apresentar e vou montar meu espaço aqui em Goiânia e vou trabalhar e tal. E aí… eu tinha psicologia financeira para crianças, que foi o meu primeiro olhar, assim. Na verdade, a psicologia do dinheiro, ela não é muito conhecida. As pessoas não sabem o que é um psicólogo do dinheiro e nem a gente, tá? Uhum. Durante muito tempo, a gente também não sabia. E aí, eu pensei, nossa, eu vou nas escolas… apresentar e vou oferecer palestra para os pais de organização financeira, né, para as crianças. E eu fui a algumas escolas, fui mesmo, eu bonitinha, tentar falar com o diretor. E eu recebi não de forma unânime. Aline, todas as escolas falaram não. Todas, tipo assim, não. Aí eu liguei, conversando com uma grande amiga minha de infância. Eu falei, nossa, todo mundo falou não e tal. E ela, Luciana, eu tenho uma prima que tem uma loja aí. Eu vou ligar lá e ver se dá para fazer alguma coisa nessa loja. Eu pensei, uma loja querendo falar de educação financeira, eles nunca vão topar. E aí ela, minha amiga, não, essa loja é super diferenciada, eles são super diferentes, vão topar. E aí, realmente, eles toparam uma roda, uma brincadeira, um sábado de manhã, eu e as crianças. Convidaram os pais, gratuito, tá, Aline? Não ganhei nada pra ir nesse negócio. Pelo contrário, eu sempre vou com os meus materiais, com tudo que lembra que a Luciana existe. Eu vou com as canequinhas, com tudo que lembra, assim, nossa, daqui é a Luciana, vai embora daqui, tem que lembrar de mim. E… não conhecia Instagram na época, eu era uma anomalia no Instagram, só que o pessoal dessa loja conhecia, e aí eles fizeram, filmaram as crianças, foi um sucesso, e uma escola viu os stories, aí ele mandou mensagem, olha, você esteve aqui, e veio oferecer o curso e tal, vem aqui pra gente conversar.
E aí foi um outro receber, assim. Eles me receberam de uma outra forma. E eu acabei entrando lá. Fiquei 2 anos trabalhando com a psicologia infantil, financeira infantil. Eu era psicóloga infantil. E depois eu fui trabalhar com aquilo que foi o tema do meu mestrado, né? Minha dissertação. Então, assim, o que eu quero falar é que a gente recebe não pra caramba. São muitos. Não são poucos, não. Mas a gente vai continuar recebendo não se a gente desistir. Eu não tinha a menor ideia. As pessoas perguntam isso. Você sabia o que ia acontecer com a sua vida quando você começou o Instagram? Porque eu comecei o Instagram por conta dessa loja. Eu não tinha a menor noção do que eles estavam fazendo. Eu tinha um Instagram de brincadeirinha, mas eu nem mexia. Nem celular direito eu não tinha, tá? E eu falei, gente, eu não tinha a menor noção. Não sabia nada. E eu acho que eu tô onde eu tô por conta desse contato. Um livro que mudou minha vida, e eu sempre falo de livros aqui, é um livro que chama Dos 20 aos 30, A Idade Decisiva. É uma psicóloga e ela começa a contar os casos dos atendimentos dela. E eu li esse livro de uma paciente minha, daqueles livros que os pacientes chegam para você e falam assim, você tem que ler esse livro. E eu leio. Tudo que meus pacientes mandam, eu leio. Para entender do que eles estão falando que deles, do mundo interno deles. E era um livro fenomenal. Era um livro que eu queria ser aquela psicóloga. E ela fala que a gente tá sempre 3 conexões da pessoa que a gente quer. Então, se a gente quer chegar no presidente, eu conheço um amigo que conhece um amigo que conhece o presidente. Então, se eu quero chegar num determinado lugar, existe uma pessoa da minha rede de contatos que conhece essa pessoa, que conhece um amigo que conhece essa pessoa. Eu só preciso descobrir essa pessoa, ampliar meu olhar para descobrir quem é essa pessoa e chegar em contato me apresentar para essa pessoa. Então, isso eu acredito muito. No meu caso, eu conheci uma amiga que, por coincidência, que nem imaginava que ela tinha nada em Goiânia, ela tinha uma prima que era dona de lojas lá, que acabou que as escolas seguiam essa loja. Então, eu acredito muito nisso, que a gente está sempre 3 conexões de alguém. E isso ajuda a gente a chegar onde a gente quer. E eu acho que faz parte de uma das funções do profissional, do psicólogo, do dono da empresa de psicologia, entender que network faz diferença e que isso pode transformar a vida dele financeiramente. Nunca tinha parado para pensar nessa questão das 3 conexões. E é interessante, faz muito sentido. E tudo, absolutamente tudo, né, que eu construí e estar onde eu estou hoje, foi através de boas conexões. Foi através de bons relacionamentos, foi através de conheço a fulana que é amiga de tal profissional, que está próximo de tal profissional que eu admiro. Você foi uma delas, né? Conheci a Tereza, conheci você através da Tereza. E eu acho que isso vai formando, né, essa rede rica, né? E próspera. E esse livro, ela tem uma teoria, que acredito que é dela mesmo, que ela fala que não são a primeira rede, os amigos próximos. Os amigos próximos não vão ser as pessoas que vão te apresentar para a vida, que vão te indicar. E isso eu recebo muito no consultório. Tipo assim, muitas reclamações. Nossa, eu não tenho um amigo que me indica. Nossa, o fulano não olha pra mim. E a Mary J fala que isso é normal, que é assim mesmo. Isso acontece com todo mundo. Não vão indicar os amigos. Não é isso. E não é essa a relação. É um outro tipo de relação. Então, que você precisa estabelecer contato com essas pessoas que não são os próximos, que eles estão um pouquinho mais distantes de você. E que estabelecendo que essas pessoas um pouquinho mais distantes de vocês, ela vai te ajudar, ela vai te indicar, ela vai te apresentar e ela vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. Então, você tem que se abrir
para essas pessoas, né? Sim. E eu sou apaixonada com essa teoria dela. E foi uma teoria que fez eu parar de pensar, nossa, mas minhas amigas não me indicam. Porque eu lembro disso na faculdade. Eu não sei se apresentaram isso para você na faculdade, mas eu lembro da minha professora falar, nenhum amigo seu vai te indicar. E realmente, no meu caso, amigo, minhas amigas de infância, da minha cidade, não. As outras, né, igual assim, você chegou aqui e falou, nossa, eu te indiquei para uma pessoa. Aí sim, essas pessoas que estão próximos, mas não são as pessoas tão próximas. Minha mãe nunca indicou, meu pai, acho que tadinho, ele nem sabe que ele tem que me indicar, que ele, nossa, eu tenho uma filha, psicóloga, top, vai nela. Nunca, né? E isso fez eu sair dessa função de passiva, de reclamona da vida e olhar mais pro ser ativo para construir, assim, minhas finanças mesmo, dar conta de construir um patrimônio, porque senão você fica muito na função reclamona, passiva, nossa, como a vida não é boa para mim, como que os pacientes não chegam. E esse livro me ajudou muito a procurar essas outras pessoas um pouquinho mais distante, mas também próximas, né? E eu lembro que quando eu fiz a formação de coaching, logo no final você precisa de passar pelos atendimentos, né? Colocar em prática todo o aprendizado. E eles chamam de atendimento pro bônus. São atendimentos que você não vai cobrar. E eu me lembro muito bem, eu segui à risca a orientação que eles deram. Escolham pessoas estratégicas. E aí eu fiz isso mesmo, eu mapeei. Quem que eu queria atender? Que tipo de cliente que eu queria atender? Eu queria focar em orientação de carreira. Então, eu tinha que oferecer esse pro bônus para quem estivesse trabalhando em grandes empresas, em multinacionais. E assim eu fiz. E rapidinho eu tive retorno. Rapidinho, as pessoas que passaram pelo processo gratuito indicaram pessoas que eram pares, que eram colegas e que poderiam pagar o valor que eu queria cobrar. Então, eu acho que esse ponto, assim, de estabelecer estratégia para o psicólogo ainda é muito difícil. O psicólogo, ele ainda tem essa barreira com criar estratégias. Isso me parece muito do mundo corporativo, dos administradores. Mas o psicólogo tem que entender que ele também precisa de criar estratégias. Ele também é uma empresa, né? Exatamente. Como empresa, precisa aprender a funcionar como empresa. Ter um bom financeiro. E um bom financeiro não é um bom financeiro cheio, lotado. Nossa, eu ganho, sei lá, quantos milhões de reais por mês. Não. Mas um bom financeiro respeitoso. Que eu respeito as entradas, eu respeito a saída, eu respeito meu salário, que eu não misturo. Que eu faço projeção. Nossa, né? Eu não tinha a menor noção do que era uma projeção, que eu podia projetar alguma coisa, né? Meu marido, ele falava, Luciana, você nunca ouviu falar em princípio de identidade? E eu, não, o que era isso? O que é princípio de identidade? E isso era assustador, projeção, princípio de identidade, o que é isso? Eu realmente pegava o dinheiro. Então, vamos lá, você fazia terapia comigo e pagava lá a sua sessão. Eu pegava o dinheiro e eu achava que o dinheiro era meu. Tipo assim, lindo, é meu, é maravilhoso, esse dinheiro é meu, né? E o princípio de identidade era, tipo assim, não, isso é da minha empresa, ele não é da Luciana, o que é da Luciana é da Luciana. E eu misturava tudo. E como que isso é importante? Então, como que é importante para o psicólogo entender que o consultório dele, pequeno ou grande, é uma empresa e precisa funcionar como empresa. Precisa ter um bom fluxo de caixa, precisa ter métricas de crescimento, ideias de crescimento, estratégias para crescimento. O dinheiro precisa voltar investido no consultório.
E investido de uma forma saudável, porque o psicólogo, ele tem o hábito de comprar curso. Mas o que mais o consultório precisa para ele crescer, que faz parte, né, do crescimento do consultório. Eu me lembro que, gente, eu acho que eu era uma anomalia. O meu sofá era extremamente rasgado, Aline. O sofá que eu recebia as pessoas era rasgadão, assim. E eu continuava comprando curso, porque eu acreditava que o curso ia me dar aquilo que eu precisava. Mas eu recebia as pessoas sem nada, tipo assim, consultório com sofá rasgado, machuca a perna quando você senta. Mas isso não era uma coisa que eu olhava. A aparência do meu consultório, a minha aparência, a minha imagem. E tudo isso compõe uma empresa, compõe o clima, a cultura, tudo de uma empresa, né? Então, não é porque meu consultório é pequenininho que ele não é uma empresa. Ele é uma empresa e eu preciso olhar para ele assim. E quando eu olho, a empresa cresce muito mais, Aline. Falar nisso, você me mandou uma mensagem sobre o seu crescimento. Como que foi isso? Conta um pouquinho pra gente, Aline. Tá. Como eu falei no início, alguns padrões que a gente tem, algumas crenças. E até eu lembro do termostato financeiro, é isso? Isso. Né? Eu lembro do exercício que a gente fez, né? Do termostato financeiro, que foi muito marcante para mim. Porque eu tinha uma ideia na minha cabeça que eu queria chegar. E quando eu fui fazer o exercício, eu fiquei muito incomodada antes mesmo de chegar naquele valor que eu estipulei que eu queria chegar. E aquilo me chamou muita atenção. Falei, poxa, mas eu tô querendo chegar nesse valor e fico extremamente desconfortável antes de chegar nesse valor. E aí eu fui olhar para as minhas crenças, eu fui olhar para o meu sistema para entender o que estava acontecendo ali, que estava dificultando esse crescimento. E a partir do momento que eu olhei, entendi, né? Entendi também as minhas lealdades, né? Eu consegui ultrapassar já esse valor aí que eu tinha estabelecido. Então, algo que eu estava procrastinando, parcerias extremamente rentáveis, e não só rentáveis, mas até assim, de crescimento pessoal e profissional mesmo, na segunda-feira, eu retomei e a partir daí deslanchei. E foi muito rápido. É muito rápido. Então, é algo realmente assim que a gente precisa ficar atento. Porque a gente faz essas autossabotagens, a gente não faz intencionalmente, a gente faz isso de forma inconsciente. E eu acho que aí a psicologia com o dinheiro e o seu curso, o seu trabalho é fundamental nesse sentido. Para a gente olhar para essa relação com o dinheiro. Né? Mas é muito rápido. Quando a gente olha, peraí, como que tá meu consultório? O que eu tô fazendo? Então, vamos lá, vou pensar aqui. Eu tenho um salário? Eu consigo separar o 13º, as férias? Eu tenho despesas anuais que eu tô separando todos os meses. Então, aqui, vamos pensando nesse financeiro. Eu tô gastando menos do que eu ganho. Eu tô divulgando meu trabalho, eu tô estabelecendo as metas. Gente, eu posso fazer metas mensais, né? Uhum. Eu tô criando estratégias para divulgar meu nome, para ter minha autoridade. Eu perguntei, você falou da Tereza esteve aqui. Eu perguntei, Tereza, você escreveu um livro, o seu livro deu dinheiro? E ela não, deu autoridade. E a autoridade era aquilo que ela precisava e ela queria para ter o dinheiro. Então, o que nós estamos fazendo? Para você ter sua autoridade, para poder aumentar seu preço e para poder escalar, para poder ganhar mais. E aqui, Aline, lembrando que a gente pode fazer isso tanto no offline quanto no online. Porque muitas pessoas falam comigo, mas eu não quero ir pro Instagram. Peraí, existe N formas para divulgar o seu trabalho sem ser no Instagram. Agora já parou, mas teve um ano que era, mas eu não quero fazer dancinha. Ou as pessoas falavam, Luciana, você me imagina fazendo dancinha? E eu brinco, eu falava, mas eu nunca fiz. Até que um dia eu fiz uma dancinha lá no Instagram mesmo com as minhas filhas. Existe uma divulgação offline. Aqui nós estamos apresentando o nosso trabalho para além do Instagram, né?
Mas existem as palestras, o trabalho gratuito, as oficinas gratuitas ou não, existem tantas coisas. Quando a gente faz isso, quando a gente olha para o nosso consultório, enquanto empresa e faz um diagnóstico, a gente consegue identificar o que a gente precisa fazer. Por exemplo, você identificou e nomeou que era uma sabotagem sua. E aí a gente consegue fazer, trazer a solução, a cura, tá? Se, por exemplo, eu, enquanto pessoa, se meu fígado tá doente, eu vou tratar meu fígado. Quando eu olho para o meu consultório e eu vejo o que está acontecendo de errado com ele, eu posso tratar. Você me lembrou um exemplo de uma paciente minha que uma vez falou comigo. Estava no início dos atendimentos e ela falou comigo: Luciana, eu tô desesperada, eu preciso ganhar mais, eu tô ganhando muito pouco e eu preciso ganhar mais. Qual que era o cenário que ela tinha me apresentado, Aline? Ela tinha um filho, então ela não queria aumentar as horas de trabalho dela. E a sessão dela já estava um valor bom, já estava um valor razoável. E aí ela falava: Luciana, eu não sei o que eu faço, me ajuda. Eu aumento minhas horas de trabalho ou eu aumento minhas horas de trabalho ou eu aumento o valor da sessão, porque ela precisava produzir mais. E aí a gente parou para olhar, foi fazer um diagnóstico do consultório dela. Aline, a cada 3 pacientes, 1 faltava. A cada 3 pacientes, 1 faltava. A taxa de falta delas do consultório dela era gigantesca. E tem aqueles que faltam e você cobra. Tem aqueles que te avisam com antecedência, né? 24 horas antes, ou um tempinho antes, e aí já não dá para você fazer mais nada também. Mas a taxa de falta dela era muito grande. Então, o que ela precisava intervir não era em aumentar o número de sessão e nem aumentar o valor. Ela precisava intervir nas faltas dos pacientes. Que não era nem cobrar, porque a falta diz que tem algo doente na sessão, nos atendimentos. Ela também é um indicador de que algo não está bem. Então, ela precisava entender o que tinha nela, que provocava tantas faltas, e o que tinha nesses clientes. E quais estratégias que ela podia usar para fazer com que esse paciente não faltasse. E foi isso que foi feito. Ela nem aumentou o número da sessão dela, o valor da sessão dela, e nem aumentou o número de horas trabalhadas. Ela foi trabalhar nas faltas e olhar para esse faltar. Porque tem uma coisa muito interessante na psicologia, eu não sei nas outras profissões, que eu só tenho essa, tá? Mas quando você começa o dia falando assim: nossa, queria tanto que o meu paciente das 7 faltasse. Nossa, queria tanto que o meu paciente das 6 faltasse. Ah, não, eles podiam tanto mandar mensagem falando que não vem. Eles te mandam mensagem falando que não vem. Então, ela também precisava olhar a rejeição dela nos atendimentos. Não era só os pacientes. Ela também estava dentro daquele processo. E aí, ela passou a olhar para isso e agora ela não tem esse número de falta. Uma falta a cada 3 atendimentos, Aline, era coisa demais da conta. E aí é um eu ativo e não um eu passivo, porque era muito fácil colocar a culpa nos outros. Não, peraí, eu também faço parte disso. E o paciente, ele rejeita, o psicólogo, ele rejeita o cliente. Ele também fala pro cliente não vir. Então ela precisava olhar essa rejeição. Eu brinco aqui eu tenho uma frase que eu brinco, que eu falo assim: a gente lida com o dinheiro como a gente lida com a vida. E a grande maioria das pessoas que tem rejeição financeira, elas também rejeitam os clientes, elas rejeitam as oportunidades, elas rejeitam as palestras. A gente chama de sabotagem, mas é uma rejeição também. A gente precisa olhar para essa rejeição. Quando existe rejeição no seu sistema familiar, na sua família, eu preciso ampliar essa palavra ao que mais eu rejeito, o que mais eu rejeito na minha vida. E antes de te devolver a palavra, só explicar o que é o termostato financeiro, né? Que você falou aqui, depois as pessoas podem querer entender. Termostato financeiro é um número. Todos nós temos um número financeiro. Um número que a gente acredita que a gente pode ganhar. E infelizmente na psicologia esse número é baixíssimo por conta
construção da psicologia, da história da psicologia, da formação na psicologia. Tanto é que você não vê um curso de organização financeira num consultório para psicólogos. Você não vê gestão financeira. Cadê o curso de gestão financeira? Tinha que ser condição sine qua non numa grade de curricular de psicologia. Eu não sei você, mas eu saí da faculdade sem ter a menor noção que preço que eu colocava numa sessão. Como que chega num preço? Então, o termostato, ele é um número. Todos nós temos esse número. É o número que a gente acredita que a gente consegue ganhar financeiramente. Ou que a gente consegue... É ganhar mesmo, porque não é numa questão ativa. É ganhar mesmo. E os psicólogos têm um número pequeno, 3 mil, 5 mil, 10 mil. Lembro dos seus 10 mil. Não, eu quero ganhar 10 mil. Ele é um número. E o que acontece? Por mais que eu fale com você, não, eu quero ganhar muito mais. O seu corpo, o seu pensamento, a sua fala, ela diz menos. Ela diz daquilo ela fala do seu termostato. Então, quando a gente vai fazer o exercício de termostato financeiro para ver qual que é o seu corpo começa a suar, seu coração começa a bater, você começa a se sentir incomodado. Algumas pessoas falam, não, eu fui até 1 milhão. Não foi, Aline, não foi. Elas pararam no número. Elas sabem o número que elas pararam. Um número que causa incômodo. Tipo, como seria para você ganhar 5, 10, 15, 20, 30 mil por mês? As pessoas param no número. Quando a gente olha para esse termostato e vê quais são as crenças, quais são os comportamentos, o que eu estou alimentando nesse termostato, aí a gente consegue mudar, né? Ele pode ser, o termostato da gente pode ser o salário do nosso pai, pode ser o salário do nosso marido, que era o meu caso. Eu não aceitava ganhar mais que o meu marido. Então, eu nunca ganhava mais que o meu marido. Acontecia alguma coisa que não vinha mais dinheiro do que o meu marido. Pode ser um valor que alguém falou pra gente nessas profecias. Você nunca vai ganhar mais do que 10 mil reais. Ou a bendita profecia da psicologia. A psicologia não dá dinheiro, então você fica nelas. E é muito interessante. Quando a gente olha pro termostato, qual que é o valor que eu realmente me autorizo a ganhar, eu consigo ultrapassar esse valor rapidamente. É incrível. Quando a gente reconhece essa autorização interna, a gente muda esse valor rapidamente. E aí a gente consegue cobrar, pedir um aumento, cobrar a sessão, porque a gente se autoriza a ultrapassar esse valor. Você falou a palavra que estava aqui na minha boca, que é se autorizar. Se autorizar. Eu acho que isso foi fundamental. Me autorizar e me apropriar do meu potencial, do meu trabalho. Me sentir merecedora. Eu falo muito de se autorizar e fica muito... As pessoas me olham assim, né? Assim, o que é se autorizar? Porque todo mundo acredita que se autoriza a ganhar mais. Isso não é verdade. Nós temos um mundo interno financeiro, né? Nós, psicólogos, meu marido, administrador, dentista, médico, todos têm. O pessoal aqui do podcast, todos têm um mundo interno financeiro. E esse mundo interno, ele é fechado de crenças, que constrói, que faz a manutenção desse mundo interno. Então, a gente acaba seguindo o mesmo trajeto, o mesmo propósito, as mesmas regras. Aí, quando a gente olha para isso, talvez a gente se autorize a mudar isso, a mudar a regra, o funcionamento desse mundo interno financeiro. É muito triste, porque a maioria das pessoas não consegue olhar para o seu mundo interno financeiro. Verdade. Lu, queria mudar um pouquinho o rumo da prosa. Pode ir. Te fazer uma pergunta. Como é que é para você ser a psicóloga do dinheiro? Eu não acho que eu sou a psicóloga do dinheiro, tá? Eu não acho. Eu acho que tem psicólogas do dinheiro melhor do que eu, maior do que eu, com uma vasta experiência que eu admiro muito, né? Mas é interessante ser uma das poucas, tá? Eu sou uma das poucas psicólogas que trabalham justamente com a psicologia do dinheiro, porque existe a psicologia econômica, que trabalha a tomada de decisão, e a psicologia do dinheiro trabalha o dinheiro dentro da relação. Eu sou muito grata, porque eu acho assim,
que o caminho mais difícil foi feito pela Valéria Meirelles, que foi quem trouxe a psicologia do dinheiro aqui e começou a defender. Então, eu não passei pelo que ela passou primeiro do que eu. Então, apresentar a psicologia do dinheiro, sofrer algumas perseguições, as críticas, eu não sofri o que ela sofreu. E eu sou muito grata porque ela abriu esse espaço. Então, é muito interessante a sua pergunta. Eu gosto muito de ser a psicóloga do dinheiro. Eu gosto muito de divulgar isso, eu acredito muito. Eu defendo com unhas e dentes a psicologia do dinheiro, mas assim, defendo mesmo. Às vezes eu converso com a Valéria e escuto ela e falo, caramba, pelo que eu passei, eu nem imagino o que ela passou. Porque o meu projeto não era aceito. Quando eu explicava que eu trabalhava com a psicologia do dinheiro, as pessoas meio que criticavam. Era estigmatizada, Aline. Lá vem a menina do dinheiro. Eu perdi o meu nome, tipo assim, não era Luciana Cardoso, eu era a menina do dinheiro. Eu já fui a tia do dinheiro, a menina do dinheiro. É tudo muito novo, é muito novo. Só que eu acredito tanto que é necessário. Nós temos hoje, no dia dessa gravação, nós temos quase mais de 70% de pessoas da nossa população endividada no país. E eu atribuo isso à relação que nós temos com o dinheiro. A forma como a gente se relacionou, a forma como a gente não aprendeu a se relacionar. Então, eu tenho muito orgulho de mim, de levantar essa bandeira, de dar conta, de ter feito toda uma caminhada, de ter apresentado a psicologia do dinheiro no Instagram, porque eu acho que quem fez isso mesmo foi eu. E aí as meninas tiveram todo um impulso delas de apresentar também. Eu gostaria, ontem eu falei com as pessoas, gente, eu preciso que vocês apresentem a proposta de vocês, porque eu preciso que a psicologia do dinheiro que as pessoas entendam que existe essa área, que pode procurar ajuda, que vocês atuem, que vocês apresentem o projeto de vocês. Então, assim, eu sou apaixonada com isso daqui. Como é? Eu tenho muito orgulho disso daqui. Eu tenho muito orgulho. Eu acho que combinou com a minha personalidade, fazer uma coisa diferente. Eu gosto. Eu falava com a Valéria, eu quero ser referência. E porque eu nunca vou tirar o que a Valéria fez, né? A Valéria é a pioneira, sabe? E eu falo com ela, Valéria, eu quero ser uma referência em psicologia do dinheiro. Eu não preciso ser a referência, mas eu quero ser uma referência. E eu acho que está construindo isso aos poucos, nós estamos construindo isso. Eu acho que as pessoas hoje, através da Natália Arcuri, elas entenderam que precisam olhar para as finanças. E aí eu acho que a educação financeira ganhou muito espaço. Mas tem um espaço muito grande para a psicologia do dinheiro, psicologia financeira ainda, para os psicólogos. Eu acredito que não precisa ser psicólogo do dinheiro, mas que todo mundo deveria fazer formação em psicologia do dinheiro para atender. Eu acho que o pessoal que trabalha com a cura da criança interior, a constelação, ampliar um pouquinho o olhar. Nós temos uma teoria que pode contribuir para a constelação. O pessoal da psicologia infantil, existe muita alienação parental envolvendo finanças. Eu quando psicóloga infantil, eu vivi aquilo e eu sou um paredão. Tipo assim, os pacientes, os pais chegavam e eu continha ele assim de boa. Mas eu não sabia que eu podia... Peraí. Nessa questão financeira que não. Você não pode pedir, envolver financeiramente seu filho nos conflitos financeiros de vocês. Então, na parte da psicologia infantil, eu acho que é quase uma obrigação que a gente entenda o que é uma alienação financeira, o que é esse transtorno, como que isso pode prejudicar a criança. Na fase do adolescente, né? Então, assim, para mim, eu falo que tem duas formações que todo mundo deveria fazer. Psicologia positiva,
porque eu acho que todo mundo deveria fazer, ter esse olhar para a psicologia positiva, independente do que você faz, e a psicologia do dinheiro. Nos transtornos, as pessoas com déficit de atenção lidam com o dinheiro de uma forma diferente de você. E como que você, psicólogo, atua se você não tem a menor noção do que é dinheiro? E só para destacar aqui, Aline, que acontece isso muito no meu consultório, de pessoas chegar para mim e falar: eu queria trabalhar com a psicologia do dinheiro, mas eu sou desorganizado financeiramente. Mas isso não te impede de entender, de trabalhar os conceitos, de entender o que é uma psicologia do dinheiro, de saber disso. Isso não te impede, tá? De saber os conceitos, de trabalhar. Mesmo porque, quem dera todos os psicólogos tivessem uma saúde mental assim gigantesca. Não. Nós aprendemos através das diversidades, nós aprendemos através da depressão, nós aprendemos através dos nossos transtornos, e nós vamos aprender também através da nossa desorganização financeira. E muitas vezes aquela pessoa que às vezes passou pelo processo, ela faz trabalhos lindos, porque ela já conhece o caminho, ela tem uma capacidade empática enorme, né? E consegue ajudar o outro a transcender aquilo que ela já passou, né? Eu falo muito isso. Eu sei de psicologia, eu sei de psicologia do dinheiro como ninguém, porque eu sei a teoria, eu estudei alguns livros, 10 anos estudando, e eu sei a prática. Porque o dinheiro foi algo violento na minha família. Então, eu sei a prática. Eu já fui a desorganizada financeira. Então, eu consigo trabalhar com o dinheiro de uma forma muito ampla e de uma forma muito vivencial. E eu acho que o que você diz faz todo sentido. Bom, Aline, nós precisamos encerrar esse papo. Que pena. Queria te agradecer, te dar um presentinho da Dinheiro com Psicologia. Agradecendo a sua participação aqui. Espero que você volte. Que linda. Espero que você linda volte. Essa canequinha. Bom, muito, muito, muito obrigada, tá? Eu espero que você volte aqui, que a gente faça vários outros podcasts. Agradeço, Lu. Foi uma delícia. Obrigada. Ficamos com Deus.